Estamos iniciando hoje o episódio 28 do Pod Soulcast. Nossa, Bastante já, né? 28 em meses, dá quantos meses? Fez a conta Essas matemática. perguntas têm que ser combinadas, Eva. 6 Não, meses e 2 semanas. é? É. Nossa. É bastante meio, tá de um ano já, né? Uhum. Esse episódio vai 6 meses sair e meio. 6 meses e meio. Uhum. Quase nascendo. Faltam Tá. 2 meses e É, dois falta ainda um meses. pouquinho para nascer. Falando nisso, eu descobri. Ah, não posso falar isso agora. Fala, fala. Não, não posso. Ah, não pode, tá. Me Então, pediram gente, pra guardar um pouco mais pra frente. quando ele puder falar, a Eu gente daria fala. essa notícia É. aqui. Então, a gente tá na semana do Dia das Mães. Uhum. E daí a gente pensou, né? Já que a gente trabalha com esse campo sistêmico, que basicamente é a nossa relação com os nossos pais, Sim. por que não essa semana conversar um pouco mais sobre essa figura mítica Uhum. que são as nossas mães, né? Sim. E São as nossas que são iguais a todas as outras, e nós, e eu como mãe também sou igual ah, a todas as outras, e a teremos. dor que aflige uma aflige todas, a alegria de uma também é compartilhada com Eu, pe- muitas. eu penso às vezes nisso, né? Que essas grandes papéis que a gente desenvolve, mãe, pai, filhos, são instituições, né? É um lugar Uhum, onde todos transpassam de alguma forma, né? sim. Então, é instituições da nossa humanidade, né? Uhum, E hoje a gente estava com essa ideia de conversar um pouco sobre a trazer um pouco da visão sistêmica sobre as mães, o simbolismo da mãe na nossa vida, né? E tal. uhum. E me parece talvez conversar um pouco sobre a nossa experiência sobre isso também, né? Uhum. E, Eu tenho as duas, eu tenho a experiência nas duas pontas, né? pois é, Sou mãe, e foi quer dizer, filha. ao contrário. Sou filha Uhum, e até acho que posso dizer fui filha, uhum, né? Porque uhum, essa é uma coisa que acalma muito os nossos corações. Depois posso explicar um pouquinho sobre isso. Colocar isso no passado, né? uhum, Fui filha, e sou mãe, né? Então, essa é a ordem correta. Fui filha e sou mãe. Estou quase deixando de ser mãe, né? Porque as minhas filhas já se aproximam de uma idade para lá de precisarem ainda ter mãe, uhum. né? Ambas já têm mais de 35 anos, não vou me arriscar a falar a idade porque não sei, Tem não sei segredos aí direito, também, eu também. Tamo nessa, Eva. não sei direito, tenho que fazer conta, né? Mas enfim, as minhas filhas já, uma tá bem próxima de fazer 40 anos, acho que ela faz 39 esse ano, 39, 38 ou 39, e a outra faz 36 ou 37. Então a gente tá bem nesse lugar em que também eu já estou deixando de ser mãe, Uhum, né? uhum. Tem uma informação interessante aí, né? A gente como sempre, a gente não ia começar por esse lado, mas vai ser por esse lado que a gente vai Vamos começar. começar. Nos últimos trabalhos que eu tenho feito, tu também no último tu teve junto comigo, a gente trouxe um pouco essa informação, né? Tem um momento da nossa vida que a gente começa a abrir mão da mãe física para ir para a mãe sagrada, né? Uhum. E o papel dessa mãe sagrada para nós também é diferente, né? Sim. Sai daquele lugar de Uhum. a mãe que está o tempo inteiro no contato e na Nutrindo, atenção e nutrindo, para ser mais um referencial quase espiritual, espiritual, né? uma referência é, sagrada, uma referência muito refinada, né? Uhum, Do ponto de vista espiritual, uhum, né? E é interessante, né, eu ter falado que as minhas filhas já estão quase perto de não precisarem mais de mãe. Na verdade, elas não precisam mais de mãe há muito tempo, né? Mas então estou usando a idade cronológica, e aí não estou falando da idade emocional, estou uhum, falando da idade cronológica, usando a idade cronológica como uma referência, porque então, aos 40 anos, a maturidade
de um adulto começa a se estabilizar, né? Ou pelo menos deveria começar a se estabilizar. Por isso que a gente não está falando de idade emocional, estamos falando de idade cronológica. Então, quando os filhos crescem e se tornam potentes por si só, eles precisam dessa mãe que tu chamou de Sagrada. sagrada. Difícil usar essa palavra, mas enfim, isso. Essa mãe que não é aquela com quem os filhos convivem no dia a dia, se tiverem a sorte das mães terem permanecido, né? Então, não é aquela mãe que permanece no dia a dia, no cotidiano, mas aquela que está guardada num lugar muito especial dentro do filho, né? Da filha. Então, considerando o avanço cronológico e emocional dos filhos, a gente muito cedo, a gente perde mesmo perde a utilidade real de sobrevivência. E a gente fica só com esse papel, talvez, para alguns de nós, essa nutrição emocional, né? Mas ainda assim, cedo também a gente pode liberar, a gente pode parar de ser aquela que nutre emocionalmente os nossos filhos. E se nós formos para esse lugar em que nós nos sentimos realizadas com a nossa entrega para o mundo, né? É mais fácil que os filhos também parem de nos demandar, né? E aí demandem de si mesmos e de outras companhias, de outras presenças. Me veio a imagem assim, né? Os filhos, a partir dessa liberação, os filhos podem passar a demandar das suas próprias ferramentas, ao invés de depender das ferramentas da mãe, né? No sentido que a gente aprende a desenvolver essa relação na dependência, que é o que acontece na infância, e às vezes a gente não faz o salto para desaprender a dependência para ir para a autonomia, né? E tem o papel da mãe de deixar o filho começar a experimentar a própria autonomia e não depender da autonomia dela para alcançar algo, Exatamente. Né? O papel da mãe é mesmo entregar o filho ao mundo, né? Entregar o filho, entregar o filho para a vida, né? Para o mundo, quem leva normalmente é o pai. A gente já conversou um pouco sobre isso. Mas entregar o filho para a vida. Eu gosto muito sempre de marcar que quando uma mulher quando um filho nasce, uma mulher entrega o filho à luz, né? Ela dá à luz. Né? Esse A é um acraseado, que é eu estou dando o meu filho para a luz. E luz aqui pode ser substituído por vida. Eu estou dando o meu filho para a vida. Eu estou entregando essa produção que até essa hora do parto é uma produção bem particular, bem particular, né? Que eu nem conscientemente participo tanto, porque é uma coisa muito, esse desenvolvimento, ele está muito nesse lugar, né? Involuntário, espontâneo, exatamente. Então, quando eu dou o nascimento a alguém, né, eu entrego para a vida, eu entrego para a luz. E isso, às vezes, as mães, nós mães, demoramos a compreender, né? E demoramos a, de fato, renunciar, sermos as grandes nutridoras dos nossos filhos. Tem uma frase do Hellinger que faz não é um contraponto, ilustra o oposto desse mesmo conceito, né? Quando ele fala que a boa mãe é aquela que se torna dispensável. Exatamente. A boa mãe, a mãe adequada, boa aqui no sentido de adequada, a mãe adequada é aquela que não tem utilidade. Não tem mais demandas chegando. Teve utilidade até um momento e muito cedo perde sua utilidade. Porque quando o filho, então,
E é muito cedo mesmo, gente. Mas eu vou até me poupar de falar o quão cedo é, para não criar nenhum tipo de polêmica, né? Mas é muito cedo, a mãe já cumpriu o seu papel. A mãe já deu o que ela podia dar. Então, às vezes, a gente fica espantado quando nós ficamos espantados quando nós percebemos, então, as mães quererem dar a sua última gota de sangue para o filho e os filhos, às vezes, demandarem da mãe a última gota de sangue. Né? Filhos crescidos, filhos adultos. Eu estava ouvindo à medida que tu estavas falando, né, do papel da mulher no gerar um ser, né? E é interessante, ah, num nível bem profundo, esse ser e essa mãe e essa mulher experimentam primeiro, de certa forma, estar em unidade e depois uma separação, né? E talvez esse seja o primeiro grande trauma desta relação, né? Sim. Quando há uma realidade que força que esses se tornem independentes, né? E eu fico pensando, eu estava aqui te ouvindo e pensando, por exemplo, do ponto de vista de registro de experiência, nós temos uma mulher adulta passando por isso e uma criança que nem tem seu sistema nervoso ainda formado passando por isso, né? Por esse senso de unidade e depois separação. E é interessante como esse trauma muitas vezes persiste nessa criancinha que vai se desenvolver como uma falta eterna de algo que nunca mais retorna para um preenchimento, né? Sim. E a gente, como bons filhos e boas crianças que somos, nós projetamos isso tudo na mãe, na mulher. Na mulher, né? Então, é interessante. Nesse sentido, eu acho que é um lugar, não sei se essa é a palavra, mas um lugar injusto até para a mulher, porque é uma conta que ela já começa no vermelho e permanece no vermelho e não tem muito como pagar, porque a criança é meio implacável. A nossa criança é implacável, né? É implacável, né? e demanda muito, né? E daí eu fico pensando, E às né? vezes a gente fica no vermelho. Sim. Pra sempre. Sim. Né? E é tão intrincado, né? Porque sempre no déficit. Os filhos que estão tão apaixonados por esse déficit também não fazem o passo de ir para sua própria autonomia. Porque ainda de alguma forma, mesmo que por meio da dor, tentam manter uma unidade artificial. E muito às vezes essa necessidade da unidade, que já não existe mais e às vezes não existe há muito tempo, essa necessidade vem muito de uma dívida que os filhos não pagarão. Que os filhos sentem como uma, mas não tem jeito de pagar, né? Eles não pagarão essa dívida. Né? É verdade mesmo que a mãe colocou toda a sua constituição física à disposição dessa nova vida e a sua vida em risco. Não existe nenhuma gestação que chegue ao término. Não há nenhuma criança que nasça sem ter colocado a mãe em risco. Todas as mães correm risco para poderem dar à luz. Né? Às vezes, riscos pequenos, mas todo mundo fica em risco. Todas as mulheres ficam em risco. E isso é uma condição para a nossa humanidade que nos acompanha desde sempre e vai nos acompanhar por muito ainda, talvez para sempre. Né? Porque não parece que a gente está perto de clarear um pouco mais como essa relação verdadeiramente se estabelece no sentido existencial. Assim, a mãe e o pai também, mas estamos falando especificamente da mãe. A mãe é um recurso que a vida utiliza para dar uma nova vida. Né? Já que a vida não pode... Não surge não brota. Isso, ela precisa de um recurso. E cada mãe é um recurso para a vida. E cada filho também é um futuro recurso para a vida. Né?
Então, costumo dizer que os pais não precisam querer os filhos, desejar, planejar, né? Porque essa é uma das falas que a gente mais ouve, né? Eu não fui planejada, eu não fui desejada, minha mãe não. Minha mãe era muito jovem, a minha mãe já tinha muita idade, Minha mãe já tinha 10 filhos, não queria outro. não queria outro, os recursos da minha família naquele momento não permitiu, então eu me sinto não desejado, não desejada, por isso, 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 isso. Isso é verdade se a gente estiver olhando só para a casca, só para a casquinha, só para a camada superficial. Porque quando a gente olha na profundidade, é verdade que às vezes um homem não desejou aquela criança, uma mulher não desejou aquela criança, ambos não desejaram. Mas a vida, a criação, a vida como força propulsora, criativa e criadora, desejou. Então somos todos desejados pela vida. Aham, aham. Né? Banaliza o papel da mãe, óbvio, né? Porque somos todos desejados pela vida, mas a vida precisa de um corpo Alguém que capaz. diga sim para esse desejo, né? Isso. Diga De alguma sim, de forma. alguma forma, né? Colocando o seu corpo à À disposição. disposição. Então, isso também é para isso. Essa minha fala é para aliviar um pouco o peso que sobrecai sobre as mães, né? Uhum. Uma mãe não tem que desejar ter um filho e ela teve. Ela não desejou conscientemente, mas de alguma forma tem um sim implícito na disponibilidade dela. Né? Isso acontece por conta de um sim. E isso se transforma na disponibilidade dela. Então, deixem as mães em paz. Ou melhor, deixemos as nossas mães em paz, né? Quando eu falo deixem as mães em paz, parece que eu estou me excluindo. Não, sim. Né? Mas assim, deixemos as nossas mães em paz, porque elas já fizeram. Uhum. E aí, quando eu falo deixemos as nossas mães em paz, também posso dizer, me deixem em paz. Me larguem, me liberem, né? Tem esse Me lugar, né? tenham dentro do coração de vocês, me respeitem, me honrem, me celebrem, mas não pesem sobre mim. Não quero, né? Por isso que eu falo que sempre tem aquele letreiro nas mães, me deixem em paz. É interessante porque tem. Primeiro, é um lugar que, de certa forma, a gente, como filhos, coloca a frustração em cima. Se tudo der Uhum, errado, sempre vai ter uma mãe à disposição para levar a culpa. sim, E a gente faz isso com muita rapidez e muito talento. maestria. Muito talento. Uhum, E, e tem um. Como é que eu vou te dizer assim? Tem esse lugar justamente onde tudo, tudo pode algo, menos as mães, uhum, sabe? Internamente a gente tem uma visão que, mesmo que a gente reconheça toda a falha que pode ser a nossa vida, não é a falha, mas a inconstância, a uhum, coisa não linear, uhum, e dificilmente a gente permite que a mãe chegue nesse lugar nosso internamente. Por exemplo, de eu reconhecer alguma coisa, minha mãe não fez porque não fez. uhum. Porque não deu, porque não soube, porque não sei. Talvez até porque não Não tenha. quis, Não quis, exatamente. não quis. A gente não permite muito esse lugar para a mãe, Não. né? É assim, ou a mãe faz a nossa vontade, ou ela é uma mãe errada, Uhum, né? sim. É, e isso independe muito da idade que a gente tem, às vezes, né? Porque isso está muito mais ligado ao nosso amadurecimento emocional profundo. A gente tem que buscar esse amadurecimento para poder liberar as nossas mães dos nossos reveses. Ai, né? Quando, eh, quando a gente faz isso, algo interessante acontece dentro. Uhum. A gente libera a nossa mãe de ser a possível.
porque a gente nem nunca tem certeza Uhum. de ser a possível causadora do meu desconforto, da minha dor. Quando eu faço essa liberação, algo muito tranquilizador se instala, porque isso vai ser revertido em responsabilidade, em autorresponsabilidade. E quando nós somos responsáveis pelo nosso movimento existencial, a tranquilidade se estabelece dentro de nós. Porque então a gente sabe que cada passo que a gente deu tem a nossa autoria. Uhum. E mesmo os passos que a gente deu quando a gente nem sabia caminhar ainda, Uhum. também tem a nossa autoria, Uhum. no sentido de que todos nós temos especificidades evolutivas para dar conta. Então, Uhum. aquele choro no segundo ano de vida, ou tem a minha, tem a minha participação, no sentido de que a vida me configurou para aquela experiência. A vida vive aquela experiência de um acidente, por exemplo, através de mim. Uhum. Né? E eu vivo isso, às vezes, então, através de uma especificidade evolutiva da minha mãe, que não estava me cuidando no momento em que eu me acidentei. Uhum. Uhum. Mas isso fica um pouco delicado de dizer, né? Mas desde muito cedo nós já podemos, quando amadurecemos, criar responsabilidade retroativa sobre aquilo que nos aconteceu. Uhum. Porque é quase como se cada incidente, cada vivência, cada experiência que nos formatou para que a gente seja o que a gente é agora, tinha nossa participação. Aí às vezes falo, tá, mas me perguntam, então, que participação? Respirando, meu amor. Tu estás respirando. Tu é uma parte ativa disso aqui. Isso, só por respirares, tu já estás sendo, já estás sendo incumbido de desenvolver a tua responsabilidade, só por ter nascido. Uhum. Né? Então, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente gasta anos em vida, mais responsabilidade a gente tem que ter por tudo que nos aconteceu. Né? Eu me sinto sentado na frente de um auditório com Uhum. várias pessoas aqui atrás falando assim, mas eu nem sabia, Mas eu nem eu não tinha queria. consciência, eu não Eu queria, minha não mãe que era queria. adulta daquela relação e tal. Uhum. Sim. E me vem assim, né, como eu acredito, Eva, que no nosso trabalho que a gente faz, a gente não está falando necessariamente do todo. Nós estamos falando de um viés Uhum. que permite a gente dar alguns passos para frente e sair de um lugar que nos deixa estagnado, né? E é interessante que esse processo de curar-se de algo, de tentar encontrar uma organização melhor para uma informação que nos pertence, Uhum. este processo é nosso, não é de mais Sim. ninguém. Não é de mais ninguém. Não importa quem fez, quem deixou de fazer, não, o processo é nosso. Então, nessas horas, se nós estamos aqui escutando e debatendo isso, se tem esse auditório aqui atrás, assim, Eu nem eu queria. nem queria e tal. É, Eu não pedi para nascer. isso. Não pediu mesmo. Será? A Deixa, gente não sabe, né? deixamos no mistério, né? Uhum. E me vem um pouco de. Assim, tem duas coisas, né? Primeira, nada do que a gente tá falando aqui é uma invalidação das dores sentidas, Não, muito porque pelo contrário. isso é tão real As dores quanto sentidas são existiram dores sentidas. e são nossas, né? Isso. E, ao mesmo tempo, isso é tão importante, né? Quando a gente está nessa relação onde alguém causou uma dor para nós, de forma muito velada, Uhum. nós estamos pedindo, por favor, venha compensar o que você fez comigo. Isso. Por E favor, repare. repare. E às vezes, né, quando a gente faz isso com os nossos pais, o que a gente faz? A gente pega um banquinho, senta e fica todo dia. Eu tô esperando. Eu tô esperando.
Vai vir a Vai ver reparação quando? ou não? Porque vocês fizeram algo para mim, né? Uhum. E o que a gente percebe é que depois, primeiro que essa reparação, olha, eu vou dizer dificilmente chega, mas eu acho que nunca chega do jeito como a gente deseja. Porque é quase impossível, não é? Exatamente. E, e, e tem uma outra ponto também, né? Cada vez, eu não sou pai, então eu não sei exatamente, mas a minha visão é, dificilmente houve a intenção de fazer da forma como foi sentida. Foi, apenas foi. Foi. Enquanto tu vas falando, tô aqui me lembrando, porque queria ter chegado aqui hoje muito como filha, mas parece que estou chegando muito como mãe. Então, tudo bem, vou contar um caso. Um caso para ilustrar isso que tu estás falando, que é quando a minha segunda filha, Isabel, tinha 6 anos, talvez, eu percebi que o cabelinho dela era muito fininho. Ela era uma fofura, lindinha demais, cabelinho bem loirinho e muito fininho. Crescia, mas era muito. E aí tinha aí uma crença bem disseminada de que se a gente corta o cabelo engrossa. E eu tinha essa informação: corta cabelo, cabelo engrossa. Então eu, quando olhava para o cabelinho da minha filha, tão bonitinha, eu falava: acho que tem que cortar esse cabelinho para Vem com mais força. vir com mais força. Uma intenção maravilhosa, né? Porque as meninas, enfim, usam o cabelo como como adorno e como moldura e lá. Então, um dia eu tive a brilhante ideia de levar minha filha para cortar o cabelo. Qual a idade dela? 6 para 7. Aham. Bem naquela época que tá chegando na escola e lá. Enfim, o corte escolhido, eu reconheço hoje, não foi o melhor, porque foi muito curtinho. E aí, quando ela vai para a escola, quando ela foi para a escola, nos próximos dias, ela teve o impacto, então, de ser molestada, de ser Incomodada. incomodada pelas outras crianças por causa do corte de cabelo. A intenção era ótima, o resultado foi. Não posso nem dizer o que foi. O resultado foi horrível. Porque então, até hoje, com essa filha bem crescida, eu ainda ouço essa história como uma história de dor. Uhum. Uhum. Né? A mãe não devia ter cortado o meu cabelo. Cortar o meu cabelo naquele momento foi muito significativo para para o meu desempenho. E agora? O que faz? Ou me massacro de culpa, Uhum. Que não vai ter. ou tento reparar, não tem reparação, Uhum. ou digo, era isso que tínhamos naquele momento. E relaxo e descanso em algo que foi do jeito que foi. Então, a solução, por exemplo, posso contar muitos outros episódios meus. A solução para isso é dizer sim para o que foi. Então, uma mãe, quando percebe que se massacrar de culpa, tentar reparar o irreparável. Não adianta eu dizer para minha filha, querida, foi por uma boa causa. A experiência já A aconteceu. experiência de dor já aconteceu. Uhum. Uhum. Então, não tem o que fazer para reparar. Quando a gente, então, aprende a dizer era o que a gente tinha naquele momento como experiência. Foi desse jeito, sim, foi desse jeito. Ainda que eu não compreenda a dor, foi assim. Ainda que eu não tenha tido a intenção de causar essa dor, doeu. Foi assim. E aí, para a mãe, só resta essa alternativa de dizer sim. Foi assim que a gente viveu aquele momento da vida. Sim, eu estava na condução. Sim, tinha sido dado a mim essa condução. E eu tive uma vontade de melhorar algo. Então, muitas das dores vêm de uma intenção super boa.
e de um momento assim, tipo, agora eu acertei, dessa vez, olha. Saiu Hum, a mãe do ano. Claro, tu sai a mãe do ano e tu acabou de meter os teus pés pelas mãos, porque tu Aham. não conhece também aquela constituição emocional, tu não sabe do plano específico evolutivo daquela pessoa. Meteu o pé pelas mãos, E, né? e tem um lugar bem humano, né? Que é a fantasia que há controle sobre o que a gente faz, sobre as consequências, sobre, né? Porque isso é muito humano, assim. A gente só sabe que a nossa visão é curta nesses momentos, Uhum, né? A sim. gente sabe que a nossa visão vai até aqui assim, né? E tem uma vastidão para frente. É, É, e a a gente gente tem, não sabe o efeito. a gente tá aqui porque onde, obviamente, se aquilo que a gente visse fosse prejudicial, Meu geralmente Deus, a gente dá um passo atrás. recuava. É, Falava, não, mas não só que a gente corta esse cabelo jamais. A partir de mim não vem um corte, né? Então, é interessante porque, de novo, esse é o lugar que muitas vezes a gente coloca os pais de forma geral, mas a mãe principalmente, né? Uhum. Do ser infalível, do ser que sabe completamente de tudo. E, por outro lado, tem um recurso aqui interessante, que esta imagem que nós carregamos internamente, de certa forma, é uma prova do tamanho de relação que existe entre essas duas pessoas. Isso. Tu dá tanto poder interno para ela, né? Porque essa é a tua visão interna. A tua mãe, para ti, é a pessoa mais extremamente poderosa Mais. do planeta Terra, Uhum. né? E quando esse poder não começa a não transparecer, a criança ela entra numa confusão, né? Começa a ter acesso às falhas da mãe. Ao ser Uhum. humano que é essa mãe, Uhum. né? É, isso cria uma desconexão ali que a criança, às vezes eu tenho a impressão que a criança se sente traída. Tipo, Uhum. como é que ela pode ser capaz de tudo isso que eu vejo ela sendo capaz de fazer e ela decide fazer algo que me machuca, Uhum. né? Uhum. É, e a criança talvez não tenha muita chance diante desse pensamento, mas quando nós crescemos e começamos a entrar na vida e perceber o que é a vida e perceber que sim, aquela é uma grande mulher, mas é um ser humano ainda, é um Uhum. ser humano Ainda. comum, Uhum. né? Sim. E eu, enquanto tu falavas, eu fiquei imaginando, né? Se eu tivesse acesso, às repercussões disso, eu não faria. Mas aí provavelmente eu ia fazer algo. No sentido de deixar o cabelo crescer muito. Aí daqui a pouco, isso. Porque a dor é dela. Aham. E ela. E essa dor ia ser ativada. Uhum. Porque é algo que, pelo qual. Essa dor é uma dor pela qual ela teria que passar. Tem que passar. Então, talvez aí fosse. Cabelo comprido demais. Aí aconteceu algum. Entendeu? Essa dor, ela ia ser ativada de alguma forma. Uhum. Por mim. Não poderia ser por outra pessoa. Uhum. Porque o, o, a área de intersecção dos destinos de uma mãe, do destino da mãe com o destino do filho, é uma área enorme de intersecção. Sim. Praticamente é uma área enorme, né? Enquanto para alguns é uma areazinha de intersecção muito pequena, para a mãe e para o filho é algo muito grandioso. Então, não tem como não tem como nós Fugir nos dessa. isentarmos Ah, da responsabilidade de sermos as ativadoras das dores dos nossos filhos. é. Não tem, essa Eu, possibilidade não existe. essa é uma visão que eu tenho, né? Às vezes eu tento trazer isso para um lugar mais concreto porque ela é um tanto filosófica, assim, né? Mas é, tem certas coisas que a gente só ativa nessa relação, né? De profundidade de sentimento, de experiência de vida, não sei, várias coisas. Nessa intersecção. Nessa intersecção entre uma mãe e um filho, entre o Uhum, pai e um filho, né? sim. É, uma das coisas que me chama muita atenção é que essa é uma das poucas relações que a gente não consegue fugir. Tu pode dizer assim, eu não tenho mãe, por exemplo, e Uhum, acreditar piamente que não tem mãe.
e tu passa a vida reagindo a esse não ter mãe. Sim, a dor de não ter. Então Exatamente. é tão profundo esse lugar, né? É tão, enfim. À medida que tu foi falando dessa experiência, né? Disso que ativa tu como mãe, como as mulheres como mãe ativam em nós como os filhos, que vem também uma outra frase do Hellinger, né? Que os pais, ele não fala exatamente isso, mas imagino que a intenção dele era mais ou menos isso, né? Nós só sobrevivemos por ter pais imperfeitos, né? Uhum. Nessa exemplo que tu deu da tua relação com a tua filha, né? Eu fiquei imaginando. Imagina se a Eva fosse capaz de olhar toda a linha de Toda a repercussão. consequências daquilo ali. Aí Uhum. a Eva, não, minha filha vai sofrer. Não faço. Uhum. A filha não sente alguma coisa. Vai para a próxima experiência. Ah, isso aqui que eu vi, Não faço. não faço. A filha deixou de Uhum. sentir mais um negócio. Não sei o quê. E daí depois tu começa a ver que tem uma criança ali que não passou por Fraca. nada, Sim. né? Constituição Fraca, fraca. né? Total. É, Exatamente. é, É a imperfeição dos pais que vai fortalecendo a casquinha do filho. é. Isso é muito legal, né? Aí, outra coisa que eu tava lembrando, né? Pra me trazer aqui na mesa também. Uma coisa, isso, quando eu comecei a estudar constelação, me veio muito claro de como a gente é desequilibrados naquilo que a gente cobra dos pais, Uhum. porque a gente é capaz de pegar um evento que doeu e virar a história da nossa vida, e a Sim. gente deixa 3 anos de cuidados, a gente nem lembra, Me lembro. né? Nem lembra. E daí eu me lembro, uma coisa que me prestou atenção assim, né? Eu já passei, me lembro quando eu era menor, por exemplo, pessoas me dizendo, João, não dá pra fazer isso porque não sei o quê. E eu Uhum. lá eu falava, ah, tá, tem razão. Aí pula 2 capítulos, vamos lá pra dentro de casa, minha mãe falando, João, não dá pra fazer isso. Ah, Uhum. porque vocês não sei o quê? Porque vocês não sei o quê? Porque não Vocês não me sei o dão quê? liberdade. Vocês estão sempre tentando me. Me podar e não sei o quê. Então, é importante a gente ver qual é o nosso lado que faz também a gente começar a criar toda essa sombra na relação com os pais, né? Em especial Uhum. com as mães. A gente deixa alguma coisa sair ali também. A gente deixa toda essa revolta, o que a gente não entende do próprio processo da vida, da dor. A gente Sair nessa nessa relação, relação. por conta Da... de quão íntima essa relação é, né? É, é. Imagina alguém que esteve dentro de mim. Pois é, isso é muito. Né? Como pode isso? Esse é um lugar muito interessante porque a gente briga para separar, mas a gente só briga na separação porque tem Muita muita intimidade intimidade. e um amor muito profundo, né? É. Essa frase do Hellinger que fala que a gente só sobrevive porque nós temos pais imperfeitos, né? Então a gente, na verdade, ele poderia falar, a gente só sobrevive porque temos pais humanos, Uhum. né? Porque os nossos pais Sim. são humanos, porque os nossos pais estão em processo também de descoberta o tempo todo, né? E, por exemplo, quando a minha primeira filha nasceu, eu tinha 24 anos. Quando a minha segunda filha nasceu, eu tinha 25 anos. Então, imagina, eu era uma mocinha. Eu era, talvez, o retrato da incompetência, existencialmente falando. Eu era muito incompetente. Muito. Eu tinha nenhum conhecimento da vida. Eu sabia nada de nada. Mas eu sabia muito porque eu tinha tido uma mãe, né? Então, no mínimo, uma mãe que me acompanhou, né? Tive a sorte de ter uma mãe que me acompanhou. Então, no mínimo, eu tinha um modelo a seguir, Uhum. Uhum. né? Mas imagina o quão esperta eu era. Nada esperta. O quão preparada eu era. Nada preparada. Uhum. Mas tive filhas. E elas sobreviveram, então estão aí. Então, quando eu olho para as minhas filhas, eu vejo atrás delas uma mãe muito bem-sucedida. Uhum. Eu vejo uma potência materna, porque elas são maravilhosas, elas estão vivas,
Elas já tiveram seus filhos, elas têm vontades, gostos, realizações, realizam, não realizam, se frustram. Mas quando eu olho para a mãe delas, atrás delas, eu falo: olha, que essa mãe Deu foi conta. muito. Essa mãe. Tem dor? Tem dor. Causou traumas? Causou, mas ela é muito bem sucedida, Uhum. né? E aí, se eu olho, então, na frente das minhas filhas para os meus netos, eu falo: putz, essa mãe foi muito legal. Porque além de ter oportunizado essas vidas, ainda oportunizou essas tantas outras, que agora já são muitas até, né? Então, por isso, eu posso olhar para essas filhas e dizer: me deixe em paz. Elas até não podem não deixar, mas eu tenho todo o Não direito, deixarão, elas o quê? eu tenho todo o direito de De dizer: pedir. me larga, assim, eu não preciso de ti. Eu, É, é, é isso, aham. né? Não preciso de ti no sentido de eu não te nutro mais, tu não nunca me nutriu e não precisa me nutrir, eu dou conta da minha vida. E aí, por isso, a nossa relação pode ficar muito boa. Uhum, uhum, uhum. Pode experimentar outros lugares, né? Pode experimentar outros lugares, porque a mãe que eu vejo é muito legal, e por isso, então, eu também oportunizo que elas vejam essa mãe muito legal que elas tiveram, né? Porque agora esse papel já nem me cabe mais, né? De mãe dessas pessoas que cresceram. É Posso isso aí. ser, posso ser o quê? Não posso ser amiga, porque tem a coisa hierárquica, mas eu posso ser Uma referência, uma talvez, de consulta. referência, uma consultora, Uhum, uma companhia, alguém para dar o lado e conversar, uhum. né? E é E interessante. deu. Aí tu vai saber responder essa pergunta. Hum. Mas eu acredito que até tipo, as mães, mesmo a gente com 50, se a gente pedir aquela mãezinha lá de trás por uns 10 minutinhos, às vezes ela aparece. Uhum. Aparece. É só a gente fazer a nossa carinha. Aparece, claro. Quantas vezes eu observo uma situação e a mãe em mim quer ir para a correção, para o ajuste, para o acerto. E eu falo: mas o que que eu vou, o que que eu vou falar para ela que eu nunca tenha dito? Não tenho Aham. nada inédito para falar para as minhas filhas. Absolutamente nada. Não tenho Aham. mais nada inédito. Tudo que eu podia falar para elas de novo, de novidade, eu já falei, já expliquei, já reforcei, já confirmei, já. Então, não tenho mais novidades, não tenho nada inédito. E agora É com elas. é com elas, Uhum. né? É com elas. É uma parte da vida em que eu tenho que cuidar absolutamente e especialmente de mim. Até para poder liberá-las Uhum. para que elas possam viver a vida delas, né? E também me ocorre dizer, em se tratando desse assunto mãe e filhos, que essa liberação faz com que a potência dos filhos apareça. Porque então eles podem ter outras referências. Tem essa referência, mãe, que vai ser para sempre uma referência. E tem, se eu as libero, elas têm oportunidade de ter outras referências para ter mais crescimento e ficarem mais potentes, Uhum. né? Então, quão mais inútil, melhor é uma mãe. Mais adequada ela é. Uhum, E sim. talvez, pra gente já se encaminhando, né, Evo, pro finalizar, é, me deu vontade aqui de falar, não sei se falo como filho, talvez como filho, né? É,
tem algumas coisas que, à medida que eu fui lidando com as minhas questões, que eu fui aprendendo, assim, que me fazem um pouco de sentido, né? Nessa relação, naquilo que a gente vê de difícil, às vezes, com os nossos pais, né? E primeiro me vem muito a decisão que os filhos tomam, de forma, às vezes, até inconsciente, a partir de uma dor experimentada com os pais, de não mais deixar-se ser nutridos ou de estar em contato com os pais, né? Que o Hellinger Uhum. chamava do movimento interrompido. Uhum. É, esse primeiro lugar é importante para a gente perceber que muito daquilo que persiste em nós como dor, às vezes está calcada numa decisão interna, de não se permitir chegar novamente naquele lugar que em algum momento foi experienciado com dor, Uhum. né? Isso é importante por quê? Porque Interromper a dor, né? interromper a dor, né? Uhum. Isso é importante porque a nossa mente internamente diz alguém virá compensar, quando na verdade quem faz o movimento somos nós. Não Uhum. é de fora que vem Não vem a mais de fora. solução, Não. né? E a segunda coisa que me parece verdadeiro, que é assim, quando a gente tem esse movimento de interrupção, a gente se dói tanto não por não receber, mas porque a gente se priva de amar alguém que a gente ama profundamente, né? A Eu gente não permito exercer um amor que está aqui que dentro de tá mim ali pedindo para pulsando, sair, né? uhum, o tempo inteiro. Então, É, é, hum, e aí a gente chega naquele lugar que a gente já conversou, outras vezes, que é, às vezes é difícil a gente poder manifestar esse amor se as nossas mães estão tão presentes que a gente confunde a nossa mãe com outras partes daquela mulher. daquela mulher, Uhum. né? Então, se eu me relaciono às vezes muito de perto com a minha mãe, eu posso confundi-la com a filha da minha avó, eu posso confundi-la com a mulher do meu pai, eu posso confundi-la com a mãe da minha irmã, do meu irmão. E aí eu perco de vista a minha mãe. Uhum. Eu fico me relacionando com essas outras partes dessa mulher que não a minha mãe. Né? E eu vejo o quanto, que eu queria falar um pouquinho da minha mãe, eu vejo o quanto que durante muito tempo eu me relacionei provavelmente com a esposa do meu pai, ao invés de me relacionar com a minha mãe. Né? E aí, e perder de vista a mãe é algo muito dolorido mesmo, Uhum. para um adulto, então. Uhum. Né? Porque aí parece que tudo fica comprometido. E Uhum. fica, né? Segundo Hellinger, Sim. perder de vista a mãe significa perder de vista o sucesso. Uhum. Perder de vista a mãe significa perder de vista a própria vida, Uhum. né? Uhum. Então, quando a gente não reconhece nas nossas mães as nossas mães e reconhece outras partes dela, a gente compromete a nossa existência, né? Toda hora a gente vê, por exemplo, alguém falando. Isso aparece muitas vezes na minha frente, que é a vida te trata como tu tratas a tua mãe, né? É Uhum. essa a frase, né? A forma como eu olho a minha mãe é a forma como eu olho para a vida. Isso, a forma como eu olho a minha mãe, eu olho para a vida. A forma como eu trato a minha mãe, ou o lugar onde eu tenho a minha Uhum. mãe dentro de Uhum. mim, é o lugar que eu tenho a vida dentro de mim. Então, para a gente ver o quão profundo isso é, né? Essa reconciliação com a nossa mãe é uma reconciliação importante, necessária, e é ela que oportuniza depois nós deixarmos a nossa mãe em paz. Porque a Uhum. gente não consegue deixar a mãe em paz se a gente não tiver reconciliado com ela. Uhum. Uhum. Né? Então, filhas, se apressem. Filhos também, hein? Filhas, filhos, eu estava falando com as minhas, mas agora eu vou falar em geral. Filhos, em geral, se apressem a fazer a Uhum. reconciliação com suas mães, deixem-nas em paz para poder fazer o bom e famoso voo solo, Uhum. né? Em direção à própria Perfeito. realização. Né? É É muito isso. bom. Bom? Bom, Uhum. vou deixar aqui registrado também um Feliz Dia das Mães para minha mãe, a Dona Alzira. Sim, dona Alzira. É, é interessante, né? Eu tava te ouvindo falar e eu acho que eu, na relação com a minha mãe, já caminhei muito pra frente, né? Uhum. Temos as nossas coisinhas, mas hoje num lugar de Hum. muita paz. Eu me sinto assim, pelo menos, né?
pacificado. É. Uhum, E é interessante, eu tava te ouvindo falar sobre a tua mãe, eu também acho que eu me relacionei muito mais com a filha da minha avó uhum. e com a dor que experimentaram nessa Que elas relação sentiam. e, e talvez com a esposa do meu pai também, né? Uhum. Isso, É esses são os, batata, né? E às vezes a gente se. E o pior de tudo é a gente se relacionar com a mãe do nosso irmão. Porque aí. Mas eu pensei nisso, mas Pensou? eu pensei, quando é que eu me relaciono com a mãe do meu irmão? Daí eu falei, toda vez que eu falei que meu irmão era o preferido dela, eu tava Tava, falando com a mãe isso, do meu tava irmão. falando da mãe do teu irmão. Não tá, entende isso? É muito. Isso é muito comum. Então também quero desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, né, Dona Valda, que eu fiquei órfã de mãe aos 28 anos, 28 para 29 anos, então fiquei órfã Cedo. bastante cedo. E então essa reconciliação que eu falo agora, dessa reconciliação que eu falo agora, eu a fiz Do físico. da convivência, Uhum. fora da convivência, né? E ressignifiquei muito grandemente o lugar da minha mãe na minha biografia, né? Então, desejar a ela, a dona Alzira, como é o nome da tua mãe, Marcelo? Gianni. Dona Dona Giane Giane. também, A Simone, que é a mãe aqui feliz do Dia das Matraca Mães. também. Simone, feliz Dia das É, Não Mães. só do Matraca, como da Matraquinha. Da Da Matraquinha também. Matraquinha, a mãe da Matraquinha, feliz Dia das Mães. E é isso, reconciliação profunda e depois liberação. Isso. Então, Hum, filhos, aproveitem. Essas coisas que a gente inventa de data especial são boas desculpas isso, para experimentarmos algo. sim. Compra um presentinho, vai lá, ó, Isso, mãe. Faz e, como quem não quer nada, ó, lembrei de ti, tá? isso, Se não tem coragem, escreve só no cartão. isso. Obrigado. Obrigada, isso. Obrigada por tudo e por tanto. Ó, essa frase é boa. Obrigada por tudo e por tanto. Ponto. Tá ótimo. Boa? Boa, obrigada. Então tá, muito obrigado Obrigada, e até a João. próxima. Obrigada, Marcelo. Obrigada, gente.